Olá, eu sou o Alan. Eu sou a Ana. E eu sinto que a Ana Lígia ainda está um pouco desconfortável em se apresentar. Não dá pra gente colocar aí embaixo, assim, os nominhos? E a Pode gente ser. vai que vai? Pode ser. Não sei. Às vezes eu penso que a gente está fazendo vídeo porque eu faço textos no meu blog e acho que o brasileiro médio não está muito afeito à leitura. A gente fala porque a pessoa não lê. Fica difícil. Enfim. Já tô bolado. Enfim. E antes de começar a falar da música, eu vou dar um puxão de orelha em vocês. Porque eu não tô falando por acaso que a pessoa não lê. O hábito da leitura, ele tem que ser incentivado. E eu vou incentivá-lo aqui agora. Eu quero que vocês vão lá no Instagram e sigam o perfil Curta Poesia. O perfil Curta Poesia é o perfil do meu camarada Marco Leonídio. E foi esse camarada, cara brilhante, que nos indicou essa canção. Já doeu aqui, a gente tá sofrendo. Eu tô chorando pra variar. Exato, vamos falar de Cartola. Como de costume, né? Ai, meu Deus! Vou começar aí pela parte musical. E aqui eu acho importante deixar claro, gente, eu amo samba, mas eu não sou um especialista em samba. Eu realmente sou bastante ignorante sobre samba. Embora eu admire demais. E aí, diferente do metal, que eu tenho uma propriedade ali musical para falar, eu ouço samba e eu não consigo identificar, olha só, isso é um agogô, isso é um repique, isso é uma zabumba, eu não consigo separar, eu não consigo fazer essa identificação. Então eu mais sinto do que entendo psicologicamente. E essa Tecnicamente. eu não tenho lá muito conhecimento técnico de samba. Mas essa música é impossível você não sentir. Ela é toda permeada ali por um fagote. Pesadíssimo. Esse instrumento que permeia a música inteira. Denso demais, né? Que dá essa característica. Arrepia. Exato. E uma coisa que, curiosamente, eu li recentemente é que há no samba, no compositor de samba, uma dificuldade em saber onde eu vou inserir a cuíca. A cuíca é esse que você ouve no meio da música. Que claramente o Alan não sabe imitar. Você entendeu? Horas. É esse som de coiote do deserto que você ouve no... não é? Não é tipo isso? É esse negócio aí. Sossegue, pé de pano, é apenas um coiote. Você ouve do nada na música. É tipo um coiote do deserto, uai. Olha, isso é uma cuíca. E é um problema no samba, eu li por acaso isso, é um problema no momento de você compor samba, saber dosar. Vai ter cuíca de mais, cuíca de menos, onde eu insiro esse som. E olha, não é técnico, é só feeling, mas pra mim nessa música o som da cuíca ele está inserido de uma maneira perfeita. Não sobra, não falta. E como eu disse, como eu não tenho esse conhecimento técnico, eu vou me ater ao que eu consigo entender. A forma como os vocais do Cartola são colocados, ela é muito flat. Ele não dá grandes gritos. Quando o Alan diz flat, ele quer dizer que ela é tipo reta, que ela é chata de achatá-lo, de... Exato. Ou seja, ele não vai daqui a aqui e faz grandes performances. Ele quase declama. Deixe-me ir, preciso andar. É quase como se ele estivesse simplesmente conversando. E no final, entra aquele coro. Eu gosto muito de jazz. Não tem como. E o jazz, mais o samba, mais a música clássica foram os três pilares que formaram a bossa nova. Assim sendo, para mim, é bastante natural ouvir o samba e fazer uma relação com o jazz. Esses vocais, eles são muito tradicionais do spiritual. O spiritual
é Um braço. Podemos dizer que é um avô do jazz. Do jazz e do blues. É um estilo musical criado pelos escravos nos Estados Unidos, lá no sul dos Estados Unidos, New Orleans. E tem muito dessa questão de coro. É coro com palma batendo. E esses coros, eles explicavam a vida triste dos escravos. Nada muito diferente do que ocorria no Brasil e daria origem ao samba, que viria a se tornar o samba. Então não tem como você ter algum conhecimento de ancestralidade, algum conhecimento da história negra, seja no Brasil, seja fora dele, a história das pessoas que foram trazidas da África escravizadas, sem se emocionar quando houve esse tipo de coro. Porque isso remete a uma ancestralidade sensacional, que o Cartola conseguia traduzir com perfeição. Então, essa é a minha visão musical dessa canção. Passa a bola. É isso que eu falo. Eu gosto que ele pare e olhe pra mim. Você que lute. Musicalmente falando, eu não entendo nada, né? Mas musicalmente falando, essa música é muito perfeita, assim. É um peso. E o fagote é o que eu falei, arrepia, fala lá dentro, assim. Então, eu acho muito complicado falar de Cartola porque é muito pesado sempre, né? E é engraçado porque é tipo um samba, é aquele negócio da caixinha de fósforo, sentado Sim. no bar, tomando uma cerveja, e você não consegue não chorar. Pessoalmente, eu tenho uma relação muito próxima quase do Cartola, porque ele lembra muito meu avô, aí de novo, aí a gente naquela pausa, faz back to lá no começo do século XX, e ao decorrer do século XX, os homens eram muito, as pessoas eram muito parecidas entre si, né, então as características eram meio comuns. Então o meu avô tinha um pouco desse negócio desse negro que trabalha, que senta no bar. E então eu associo muito Cartola ao meu avô materno, né? Então pra mim é tipo, ouvir Cartola é ter meu avô perto de novo, assim. Então tipo, é sempre... Querendo ou não, é um tipo de ancestralidade, né? Nossa, sim. E meu avô gostava muito de Cartola, ele cantava muito, ele assoviava muito. Eu fui criada ouvindo, né? Que legal. E que é a mesma coisa de Bezerra da Silva, né? E aí a gente fala alguns aqui, assim, a gente pode de repente até colocar alguns na descrição, assim, umas indicações desse tipo de atmosfera, dessa época de Brasil, assim, que é bem legal. Bom, essa música, ela é muito atemporal. Ela foi, eu me arrisco a dizer, ela foi eternizada na voz do Cartola em 1976, mas até pela letra eu acredito que ela tenha sido escrita muito antes. Ela foi escrita por um moço chamado Candeia e eu não consegui exatamente ver quando ela foi escrita, mas ela foi gravada pelo Cartola em 76. E o que eu acho interessante, e o que eu falo que ela é atemporal, inclusive eu acho que Lineker gravou uma versão. Nossa. Então dá uma procurada também. E é atemporal porque quando você ouve essa música, ela traz esse peso da pessoa que tá cansada, da roda de hamster que a gente preto, periférico, trabalhador é inserido contra a vontade, não tem o que fazer. Então você percebe essa pessoa que tá cansada e que só pede, sabe, tipo, deixe-me ir, preciso andar. Rir pra não chorar, sabe? É esse peso, é essa angústia da pessoa que tá com a carcaça cansada, com o espírito cansado. Sabe, é o que ele fala, eu preciso... Quero ver o sol nascer, sabe? Eu quero ver os pássaros, quero ver o mar. Então eu também acho essa música muito pesada porque você como você estava falando de ancestralidade,
É uma música que não fala de um indivíduo, é uma música que não fala de si, fala de uma forma de um todo. Então eu acho impossível ouvir essa música e não pensar nos pretos, sabe? Cartola é sempre muito pesado, né? Não é discutível. Alguém que não se emociona ouvindo Cartola tem algum problema. E essa letra é isso, é uma pedrada, assim. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo, eu que sou a pessoa dos paralelos, eu acho que a gente pode fazer um paralelo com a Minha Alma do Rapa, que a gente já postou. Dá uma olhada no vídeo que a gente lançou do Minha Alma do Rapa. E então você vai ver que as mazelas são as mesmas. Você vai ver que não tem nada novo, que esse cansaço, que esse peso não é atual. 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou, como diria o Ed Rock. Então é assim que eu vejo essa música. E aí, como a gente sempre fala, né, o que eu acho interessante de música é que você pode observar, você pode estudar uma atmosfera, uma sociedade, uma geração, uma época. Então é sempre muito importante você prestar atenção nas músicas. E é por isso que eu digo que eu acredito que ela tenha sido escrita muito antes de 76, porque ela remete a uma época tipo 1930, 1940. Sim. Até o arranjo da música remete muito a essa época. Então eu acredito que essa música seja dessa época e tenha sido gravada pelo Cartola em 76. Espetacular a música. Recomendo muito Cartola e recomendo muito essa música. E para fazer esse exercício de ouvir, com certeza vai rolar umas lágrimas, mas de ouvir sentindo a música, sentindo a atmosfera que ela traz e sentindo o apelo que ela faz. Qual que é aquela música que o D2 gravou e que o Black Eyed Peas gravou também? Nossa, pera. Oba, oba, oba. Aí a gente vai colocar o nome aqui, porque a memória tá ruim, né? Mas é uma música muito parecida, muito similar, se parar pra pensar. Que é... Sérgio Mendes. Que é esse cansaço, essa voz de lá de dentro que não se conforma com acordar, se matar de trabalhar e voltar para casa e dormir para poder acordar 2, 3 horas depois para trabalhar, sabe? É o desejo da alma, o grito da alma de liberdade. É assim que eu defino essa música. Nossa, eu não vou muito longe disso. Quando eu ouço essa música, eu vejo como determinados ideais, embora possam ser deturpados, seguem sendo universais. Quando eu tinha lá meus 14 anos, eu descobri que o conceito de Nações Unidas e direitos humanos começou lá no final do século XVIII, né? Fortemente em 1789, com a Revolução Francesa. E as cores da bandeira da França... A França estava sendo oprimida por algumas pessoas e acho que agora essas pessoas não têm mais cabeça para oprimir. E as cores da bandeira da França representam os 3 ideais daquela revolução, que era liberdade, igualdade e fraternidade. Quando a gente pensa nisso e nos desdobramentos que isso traz, e traz isso para o presente, começa a ficar pesado, né? Tipo, liberdade. Você tem liberdade? Quem luta por liberdade? Liberdade mesmo. Igualdade. A igualdade, ela é bem vista hoje em dia? Porque tem um argentino que mora lá no Vaticano que quando ele fala de liberdade ele é acusado de ser comunista. E fraternidade? Esse lance de amar o próximo e tal. Porque eu sei que tem uma religião que um dos principais mandamentos é amar ao próximo e tem uma galera que fala que é dessa religião e está pedindo mais armas. Então, eu não sei como é que funciona a liberdade, igualdade e fraternidade, que foi um negócio gritado lá em 1789, hoje em dia.
Mas o que eu sei é que as coisas, os problemas que levaram essa galera lá na França a gritar liberté, égalité, fraternité, Beyoncé e essas coisas aí, aqueles problemas não mudaram tanto assim. A opressão que monarcas realizavam sobre camponeses não é diferente da opressão que donos de terra hoje realizam sobre o povo do campo. Sobre os índios. Sobre os índios. Porque era só matar. E hoje, alguns séculos depois, também é só matar. Os problemas são resolvidos apagando populações, encarcerando para pagar depois, né, como fazem com os negros. Ou simplesmente sumindo do mapa, como Exatamente. a Palestina. Ou simplesmente sumindo do mapa, como povos palestinos. Então fica um pouco complicado a gente pensar, novamente, que da mesma forma que o Ed Rock fala 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou, a gente olha para o mundo e pensa que sei lá quantos anos de mundo e o mundo não está mudando. E muito se fala sobre mudar o mundo no sentido de as coisas sempre foram como são. E eu concordo, sempre teve gente pisando em gente. Acontece que sempre teve racismo. Isso não significa que a gente tem que se manter assim. Sempre teve machismo. Isso não significa que a gente tem que se manter assim. Porque, felizmente, existe um movimento feminista. Quem queria pegar a referência, pegou. Sempre teve homofobia, mas isso não significa que tem que continuar assim. As coisas que sempre existiram, deixa eu só completar essa ideia, as coisas que sempre existiram de fato, do tipo água, ar, elas precisam continuar existindo. As coisas que foram inventadas, do tipo capitalismo, preconceito, queijo, essas você pode viver sem. Então reflete, se as coisas que foram inventadas e te convenceram que não tem como viver sem, o ser humano consegue imaginar um mundo sem oxigênio, sem água, mas não consegue imaginar um mundo sem capitalismo. Reflete se essas coisas que foram inventadas são realmente indispensáveis. Porque se você não consegue imaginar uma sociedade diferente, onde eventualmente as pessoas possam ter 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, e 8 horas para assistir o sol nascer, ver as águas do rio correr. Se você não consegue imaginar essa sociedade, talvez você esteja tendo uma crise de imaginação. Como é que você vai tratar disso? Pode falar. Não, acho que a gente já encerrou. Eu ia falar, quando você estava dizendo sobre esses polos, né, eu ia falar, e sempre teve quem subjugasse, escravizasse, né? Sempre teve. E não significa que a gente precisa continuar para um subir, 3 terem que descer. É o seguinte, galera. Bastante simples. A sociedade evolui através da mudança. Se você conserva aquilo que você considera sociedade, você não está possibilitando a mudança. Sem mudança não existe evolução. Qual a paz que eu não quero conservar? Exatamente. Quero tentar ser feliz. E assim a gente encerra, né? É. Desculpa, a paz de quem não pode assistir o sol nascer e ver as águas do rio correr, essa paz eu não quero conservar, não. Beijo.